Então tá, qualquer coisa, se precisar de algum tipo, se der algum problema, vocês só me sinalizam, tá? Tá, beleza. Fala. Então, então tá. Deixa eu só ver se eu comecei a gravação aqui. Tá, já comecei então. Gente, boa noite. Então, hoje vai ser a última aula do curso de glomerulopatias de 2026. A aula de hoje vai ser glomerulopatia hereditária. Acaba que a gente vai falar um pouco também sobre doença renal hereditária, genética, que acaba tendo uma sobreposição dos temas. É, Então, meu nome é Fernando Salles, eu sou nefrologista do HU da FJF, né? E qual que vai ser a nossa programação? A gente vai falar por que pensar em genética, quais as doenças que a gente deve reconhecer como associado à doença renal de etiologia hereditária, quando que a gente deve investigar essas doenças, como investigar, a forma da gente interpretar um laudo de um teste genético e o que que muda após o diagnóstico de uma doença renal hereditária. Então, por que que a gente deve pensar em genética? De 10 a 20% dos casos de DRC têm uma etiologia genética e até 30% dos casos com GESF apresentam também algum componente hereditário. E nesse contexto, a imunossupressão ela não está indicada e pode ser até deletéria prejudicial para o paciente. E é comum em doença renal crônica a gente ter assim contextos de etiologia não muito bem esclarecida. De acordo com o Censo Brasileiro de Diálise da SBN de 2025, um quinto dos pacientes que estão em tratamento dialítico não tem uma etiologia clara de doença renal crônica. A gente acredita que muitos desses pacientes, na verdade, têm algum componente genético. E, na verdade, esse percentual provavelmente é até maior, porque uma grande parcela dos pacientes que são rotulados como nefrosclerose hipertensiva, na verdade, tem alguma etiologia genética por trás. E uma vez que a gente define um diagnóstico molecular, a gente pode mudar o prognóstico daquele paciente, definir linhas de tratamento diferente, ajuda em relação, assim, impacta em relação a decisões relacionadas ao transplante e também tem impacto no sentido de aconselhamento familiar. Esse foi um trabalho do CADIO, que foi publicado em 2022, que avaliou a parte genética em doença renal crônica. E uma parte, né, do texto da introdução que eu achei bem interessante é que ele recomenda que todos os profissionais de saúde que trabalham com pacientes com doença renal crônica têm de pensar geneticamente, especificamente no sentido de obter uma história familiar bem completa, coletar dados em relação à idade de início de doença renal crônica, fazer um exame clínico completo, com um olhar mais detalhado sobre possíveis manifestações extrarrenais associadas e considerar teste genético no manejo desses pacientes. Esse outro CADIGO, que é o CADIGO de manejo de doença renal crônica, que foi publicado em 2024, para além de toda a avaliação clínica, de propedêutica complementar que a gente está habituado a fazer, de exame laboratorial, de exame de imagem e, eventualmente, até biópsia renal, ele recomenda considerar teste genético como uma possível ferramenta para esclarecer o diagnóstico da doença renal crônica nesses pacientes. E aqui também é uma tabela destacando, para além da parte clínica, a gente tem como lançar mão de exames de imagem, biópsia renal, testes laboratoriais e também avaliação genética. Então, é recomendado, inclusive no CADIGO de manejo de doença renal crônica de 2024. Esse é um artigo de revisão que foi publicado no New England de 2024, que avaliou a parte genética em pacientes com doença renal crônica. É um artigo muito bom. Ele comenta que a compreensão da base genética em doenças renais evoluiu muito desde a identificação do locus gênicos de doença renal policística em 1985, um pouquinho mais de 40 anos atrás, sendo que a doença renal policística é a principal doença renal monogênica em termos de prevalência no mundo, é a quarta principal causa de pacientes em tratamento dialítico no Brasil. E desde então, né, desde o estabelecimento desses locus gênicos em DRPAD, foram descobertos centenas de genes que estão envolvidos com vários contextos de doença renal crônica. Nesse artigo de revisão, foi até destacado pelo Lucas na aula dele assim de GESF, ele separa as doenças renais crônicas em subgrupos conforme
o conjunto de genes que estão associados àquelas manifestações e de acordo com as manifestações fenotípicas mais comuns em cada subgrupo. Então, teria o subgrupo das ciliopatias, em que a gente tem as doenças císticas, podocitopatias, doenças associadas à alteração de membrana basal glomerular, tubulopatia, nefrolitíase, doença que está associada a malformação, inclusive em período embrionário, e complementopatias. As doenças genéticas, elas são mais frequentes em crianças, mas existe um reconhecimento crescente da presença dessas doenças também em adultos. Distúrbios monogênicos são responsáveis por 30 a 50% dos casos de doença renal crônica em crianças e de 10 a 20% daqueles casos de doença renal em adultos. Uma vez que a gente estabelece o diagnóstico molecular, ele pode levar a uma reclassificação de doenças que inicialmente eram definidas por fenótipo clínico histológico, isso de 10 a 50% dos casos. E uma vez que a gente reclassifica essa doença, isso pode alterar a conduta em vários caminhos em relação ao cuidado desse paciente, que a gente vai comentar mais para frente, implicações clínicas da definição do diagnóstico genético. Aqui tem duas análises de possíveis alterações que estão relacionadas no contexto do diagnóstico genético e aspectos que suscitam, né, um raciocínio nesse contexto. Primeiro, a gente tem o gene HNF1B, que está associado a uma apresentação fenotípica muito ampla, tanto de alteração de desenvolvimento, como doença cística, disfunção tubular, com hipomagnesemia, pode estar associada a um fenótipo, como foi citado, de doença cística semelhante à doença renal policística. Então, o mesmo gene, ele pode ter várias apresentações fenotípicas. Por outro lado, a gente tem o contexto da GESF, como foi comentado pelo Lucas, que é um padrão histológico e não uma etiologia por si só. A GESF, ela pode estar presente numa série de processos patológicos, imunológicos, adaptativos, infecciosos, tóxicos, inclusive genéticos. Então, toda vez que a gente encontra esse padrão histológico numa lesão de uma biópsia renal, a gente tem de perguntar por que a gente encontrou aquele padrão de doença, qual foi o mecanismo patogênico que levou àquela lesão. Bom, dando sequência, quais que seriam, então, as principais glomerulopatias hereditárias? Frequentemente, essas doenças renais hereditárias com acometimento prioritário do glomérulo, elas vão envolver produtos de genes mutantes que normalmente mantêm a função dos podócitos ou variantes patogênicas de proteínas que compõem a membrana basal glomerular, especialmente o colágeno tipo 4. Esses são os dois principais grupos. Considerando, aqui a gente tem um recorte, né, do glomérulo, do podócito, e considerando o podócito, existem vários genes que vão regular o funcionamento e a estrutura do podócito. Tanto, por exemplo, em relação ao diafragma de fenda, a união assim dos processos podocitários, a questão do citoesqueleto de actina, proteínas de membrana de podócito, todo o arcabouço, toda a estrutura de funcionamento da célula do podócito depende de uma série de funcionamentos de genes e são possíveis genes que podem estar mutados e determinar um quadro de uma podocitopatia. Em relação à membrana basal glomerular, os genes de maior destaque são aqueles que vão codificar as cadeias do colágeno tipo 4. Então, esses 5 são os principais grupos de glomerulopatias hereditárias. O primeiro grupo são doenças relacionadas ao colágeno tipo 4, como a gente comentou, que são os genes que codificam cadeias do colágeno tipo 4, seriam principalmente COL4, A3, A4 e A5. O espectro clínico dessas doenças é muito amplo, então, para além de uma síndrome de Alport clássica, que seria uma hematúria com associação ou não com proteinúria, presença de alteração auditiva, geralmente é uma surdez neurosensorial, alteração oftalmológica é comum, lente-cone anterior, para além desse espectro clássico que a gente tem, uma história familiar bem marcada de acometimento renal, a gente tem, por exemplo, a possibilidade do paciente ter uma apresentação com hematura isolada, ou eventualmente até com a presença de uma GES em biópsia renal.
A importância desse grupo é que a segunda causa genética mais comum de doença renal crônica é, só é menos comum do que a doença renal policística, autossômica dominante. Ela está presente de 2 a 3% dos adultos com doença renal crônica avançada. Sobre as podocitopatias monogênicas, elas se referem a variantes de genes que codificam proteínas essenciais para a estrutura e função dos podócitos. Como exemplo de genes, a gente tem o NPHS1 e 2, que vão codificar as proteínas podocina e nefrina, que fazem parte do diafragma de fenda, isso na infância, né? E são causas comuns de síndrome nefrótica congênita. E no adulto, a gente tem destaque para esses três genes, o primeiro que vai codificar a quitina, que faz parte do citoesqueleto podocitário, e esses outros genes também envolvidos no esqueleto podocitário e também algumas proteínas, né, de sinalização para a função adequada do podócito. Os fenótipos mais comuns é de síndrome nefrótica, tanto na congênica quanto no adulto, e as apresentações histológicas geralmente é GESF e outras apresentações comuns nesse contexto, eventualmente mudança de lesão mínima, uma podocitopatia identificada só na microscopia eletrônica, entre outros. Sobre as complementopatias, elas vão envolver disfunção da via do complemento por variantes em genes que são reguladores dessa via ou dos componentes do sistema complemento. São vários genes envolvidos que vão estar relacionados tanto aos genes, à regulação dessa cascata, quanto aos componentes. Por exemplo, a gente tem o fator H, fator I, fator B, o C3, e existem outros genes também, com destaque para o CFHR5, que é um gene que está associado à glomerulopatia por C3, que é um dos principais fenótipos das complementopatias, né? Os principais fenótipos seriam a glomerulopatia por C3 e a síndrome hemolítica urêmica atípica, e no contexto da presença do CFHR5, a importância é porque a gente tem uma alta taxa de recorrência em pacientes que têm essa mutação e são transplantados. Cerca de 70% dos pacientes têm uma recorrência pós-transplante. Daí tem um impacto em relação ao prognóstico e levar a gente a ter um cuidado adicional no contexto de um paciente que tem essa mutação e é submetido a transplante. Sobre o grupo 4, seriam doenças relacionadas à ApoL1. Elas estão associadas à presença de variantes de risco G1 e G2 do gene ApoL1, e existem vários possíveis fenótipos de doença glomerular. O que é interessante destacar nesse grupo é que eles têm um padrão de herança recessiva causal. Então, para o paciente ter essa doença, ele depende da presença dos dois alelos de risco. Então, o paciente pode ser G1, G1, G2, G2 ou G1, G2. Um aspecto interessante também dessas doenças é que esses alelos de riscos, essas variantes de risco, estão presentes em cerca de 13% dos afrodescendentes. Então, seriam mais de 70 milhões de pessoas, mas não são todas as pessoas que vão desenvolver essa doença relacionada à PL1. Isso porque essa doença tem uma penetrância incompleta. Ela dependeria de fatores associados a essa alteração genética que vão desencadear a lesão renal associada. É como se fosse necessário um segundo HIT, algum outro processo patogênico para você ter a manifestação fenotípica dessa doença. E aí, esse fator associado pode ser uma infecção pelo HIV, lúpus, presença de altos níveis de interferons. E um aspecto muito importante atualmente seria que a gente confirmar a presença dessa doença, dessa mutação genética, pode orientar a terapia, porque a gente tem terapias gênicas de bloqueio da expressão dessas mutações em ApoL1, tendo como exemplo o inaxaplin, que a gente também vai comentar mais para frente. E o último grupo seriam doenças renais hereditárias por depósito e armazenamento, que são doenças causadas por acúmulo ou depósito de substâncias no rim. Os exemplos mais comuns seria a doença de Fabry, que está relacionada à mutação no gene GLA, que cursa com armazenamento lisossomal inadequado, e amiloidoses hereditárias, com destaque para a amiloidose por fibrinogênio, em que eu tenho mutação no gene FGA. Então, quando que a gente vai suspeitar de uma doença renal genética? Voltando àquele artigo de revisão do New England,
ele destaca esses aspectos como as principais indicações para a gente considerar teste genético em pacientes com doença renal crônica. Seriam os red flags para a gente considerar a avaliação genética, que seria história familiar positiva para doença renal, história familiar de alguma pessoa, né, da família em tratamento já dialítico ou algum antecedente familiar de transplante renal, consanguinidade, presença de manifestação extrarrenal, e dentre as manifestações extrarrenais, destaque para aquelas de acometimento do sistema cardíaco, sistema nervoso central, malformações músculo-esqueléticas, acometimento oftalmológico, auditivo, malformações do trato gênito-urinário, entre outras alterações. Outra possível indicação de teste genético seria a presença de achados sindrômicos, a presença de uma falência renal em pessoas com uma idade menor do que 50 anos, a presença de doença renal cística, doença renal crônica de etiologia não esclarecida, síndrome nefrótica esteroide resistente ou resistente aos tratamentos imunossupressores clássicos, hematúria glomerular crônica ou proteinúria ou GESF sem uma causa muito clara, doença renal crônica de início na infância e quando existe uma suspeição clínica muito forte de um diagnóstico genético específico. Isso tanto por manifestação clínica laboratorial da apresentação fenotípica renal, junto com os achados de manifestações extrarrenais que podem guiar o meu raciocínio para uma doença genética em específico. É importante destacar que a ausência de história familiar ela não exclui uma causa genética. Isso porque muitas vezes a gente tem uma penetrância incompleta e uma variabilidade fenotípica daquela mutação. Um exemplo clássico seria a PAL1, como a gente comentou, é um tipo de mutação de penetrância incompleta e que depende do segundo HIT, de um segundo fator de risco para o estabelecimento da doença. Outro dado que fala a favor dessa questão seria que algumas doenças genéticas têm início tardio. Então, algumas vão se manifestar na vida adulta ou idosa, então pode ser que os familiares ainda não tiveram tempo para manifestar aquela doença. Outro aspecto são sobre famílias pequenas, em que a gente tem uma menor chance de identificar indivíduos afetados. E, por último, a possibilidade de variantes de novo. Talvez aquele caso em questão que eu estou avaliando é o primeiro que é portador da mutação naquela família. E aí, como que a gente investiga as doenças renais genéticas, glomerulopatias hereditárias? Então, o primeiro passo é a gente definir fenótipo. A gente tem que fazer uma avaliação clínica detalhada para a gente orientar a investigação genética. Então, isso passa por definição da idade do início da doença renal crônica, uma história clínica detalhada, avaliação com os exames que habitualmente a gente lança a mão no contexto de cuidado de pacientes com doenças renais, exame de urina, avaliação de proteinúria, análise de função renal, ter um olhar detalhado sobre manifestações extrarrenais que são pistas importantes para um possível diagnóstico genético, também coletar uma história familiar também detalhada e uma atenção para a história familiar, para não ficar restrito só à questão das doenças renais, mas também ficar atento às manifestações extrarrenais na família, porque também podem ser pistas para um possível diagnóstico genético, avaliar a questão de consanguinidade na família, entre outros dados. E, por último, considerar a biópsia renal, quando indicado e quando disponível. E sobre a questão da biópsia renal, a gente não tem assim um achado patognomônico de glomerulopatia, de doença renal hereditária, mas existem alguns achados que podem sugerir uma causa genética. Os principais achados que vão ser sugestivos seria a presença de nefrite tubulointersticial crônica com cristais, GESF sem causa secundária evidente, achados sugestivos de nefropatia por colágeno tipo 4, microangiopatia trombótica ou glomerulonefrite membrana proliferativa idiopática e lipidoses, que são as doenças de depósito. Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma nefrite tubulointersticial crônica destacada, com presença de cristais no parênquima renal, é o caso de hiperoxalúria primária.
Aqui é um paciente na microscopia óptica com GESF, que a gente tem um colapso segmentar das alças capilares, e aqui na análise ultraestrutural, na microscopia eletrônica, a gente tem um atapetamento dos processos podocitários, que acontece classicamente no contexto das podocitopatias. Essas próximas imagens são exemplos de doenças relacionadas ao colágeno tipo 4, em que a gente tem uma variação do diâmetro da membrana basal glomerular, chama multilamelação. Ora ela está bem fina, ora ela tem um aumento da espessura. E aqui, nessa figura embaixo, a gente tem uma imagem da membrana basal glomerular, aqui destacado na seta, com aspecto fino, que é uma das apresentações das doenças associadas ao classe tipo 4, que seria doença de membrana fina. Seguindo aqui, a gente tem um exemplo de microangiopatia trombótica, com presença de trombo intraglomerular, aqui um trombo de um vaso de maior calibre no parênquima renal, aqui lesão endotelial, edema de parede vascular, presença de glomérulos isquêmicos com tamanho reduzido, entre outras alterações no contexto de MAT. E por último, aqui é a presença de corpos hebroides, que é um achado muito sugestivo de doença de Fabry na avaliação por microscopia eletrônica. Aqui é um exemplo de um caso que é acompanhado no ambulatório de glomérulo do HU. É um caso em que a gente vê uma substituição do glomérulo por um material amorfo, a gente tem uma perda de toda a estrutura glomerular, com um certo preservação, uma certa predileção para o acometimento glomerular, com uma preservação tanto de interstício quanto de vasos. É um caso de amiloidose por fibrinogênio, em que a gente tem depósito de fibrilas, que seria proteínas mal dobradas no parênquima renal, e no contexto da amiloidose fibrinogênea, a gente tem um depósito prioritário em glomérulos. Aqui na avaliação por imunofluorescência, a gente teve só a IF na avaliação do fibrinogênio positiva, e na avaliação ultraestrutural, a gente tem uma desorganização do parênquima, da estrutura do glomérulo e a presença das fibrilas que estão depositadas no glomérulo aqui em destaque. A gente trouxe esse caso também para ilustrar a apresentação, que é um caso de doença renal, de glomerulopatia hereditária, que foi acompanhado, que é acompanhado ainda no nosso ambulatório, cujo diagnóstico foi feito no ambulatório de glomérulo do HU. Então, se trata de um homem branco de 46 anos com uma doença renal crônica, que foi submetido à biópsia renal em 2017, que veio com um diagnóstico de GESP não imune. Aqui em destaque no 4, a biópsia renal dele. E de comorbidade, ele era hipertenso, dislipidêmico e tinha hiperuricemia. E tinham várias alterações oftalmológicas. Ele tinha uma história familiar muito importante. O pai era transplantado renal prévio, já falecido, aqui em destaque no heredograma. A irmã, com 51 anos, também submetida a transplante renal. O 3 seria o caso em questão, que era um paciente portador de doença renal crônica com diagnóstico de GESP, e ele tinha dois filhos, ambos com presença de proteína subnefrótica. Essa família, até então, ela tinha um diagnóstico rotulado de síndrome de Alport, apesar de nunca terem sido submetidos à avaliação genética. Acaba que na biópsia renal do paciente tinha um aspecto de membrana basal focalmente espessada, enrugada, e como existe aquela possibilidade de multilamelação nas doenças relacionadas ao colágeno tipo 4, a família foi rotulada como Alport e tinha essa questão da alteração oftalmológica também, que sugeriu esse diagnóstico. O que nos chamou a atenção no HU foi que o paciente começou a fazer acompanhamento, foi referenciado de outro serviço, e aí ele comentou dos filhos. E aí a filha, especificamente, ela tinha também uma alteração oftalmológica, que era muito semelhante ao do pai. Tanto o pai tinha, para além, assim, tinha várias alterações, né? Miopia de alto grau,
atrofia peripapilar, mas o que chamava atenção, que era comum ao paciente, que, né, ao pai e à filha, era um estrabismo divergente. Ambos tinham esse estrabismo. E que não é uma alteração comum num contexto de Alport. Geralmente a gente tem lente cone anterior. Foi feito contato com o serviço de São Paulo, que habitualmente nos auxilia nessa questão de testes genéticos. Como o paciente tinha uma GESP e um histórico familiar muito importante, ele foi submetido a uma avaliação de exoma, e aí foi encontrado uma mutação no gene PAX2, e que é uma mutação que está relacionada tanto a alterações renais como alterações oftalmológicas. Chama síndrome coloboma renal. E uma vez que foi definida a mutação no paciente, que é índice, né, que é esse homem de 46 anos, foi estendida a avaliação da mutação para a irmã e para os filhos, e todos foram confirmados como portadores da doença, da mesma mutação em PAX2. Aqui no C está destacado a detalhamento, né, desse gene em específico, o PAX2, na análise do HOMIN, que é um banco de dados que permite a gente correlacionar mutações genéticas com fenótipos, apresentações clínicas. É um banco de dados extremamente robusto, com atualização frequente e que ajuda muito nessa questão de disseminação de conhecimento em relação a doenças genéticas de uma forma ampla e que cursa com contribuição de vários pesquisadores e também tem atualizações frequentes. Aqui destacado o endereço do OMIN, omin.org, e também a gente vai comentar mais para frente. Então, assim, é um caso que foi muito marcante para a gente e que levantou, assim, a nossa preocupação para a gente procurar, sempre que possível, de fato, fornecer essa avaliação adicional para os pacientes para a gente definir qual que de fato é o diagnóstico que aquele paciente, eventualmente até aquela família, possui. E aí, a partir dessa definição do diagnóstico, a gente tem uma série de implicações daí para frente que a gente vai comentar mais para frente também. Bom, então, como a gente comentou, no caso anterior, uma das coisas que são mais marcantes e que foi determinante para a gente procurar o diagnóstico genético naquela doença renal foi justamente as manifestações extrarrenais. E essas manifestações extrarrenais em doenças renais genéticas, elas são muito frequentes. E a gente tem de ficar atento e acho que ajuda a gente nesse raciocínio. Então, como a gente destacou no caso anterior, a gente tem de ficar atento às manifestações oftalmológicas, oculares, e diversos outros sistemas orgânicos podem estar acometidos, como o sistema nervoso central, trato respiratório, coração, pele, osso, eventualmente até alteração do trato geniturinário, malformações, principalmente no contexto de infância, adolescência, né? E aqui a gente destaca justamente as alterações oculares, né? Puxando o gancho do caso anterior, que é muito comum no contexto de síndrome do coloboma renal, de mutações de PAX2, em que a gente tem alterações tanto na íris quanto na pupila, e além disso existe a possibilidade também de lesão do próprio nervo óptico, com descolamento de retina, e aí seriam pistas interessantes para a gente pensar nessa possibilidade de diagnósticos genéticos em associação. Bom, uma vez que a gente fez a avaliação detalhada, avaliação clínica, de propedêutica complementar, exame laboratorial, biópsia, e a gente vê que existe a história clínica, história familiar completa, e aí a gente vê que aquele caso em específico existe uma possibilidade de uma doença hereditária em associação. Então, qual teste genético a gente deve solicitar nesse contexto, né? É importante a gente diferenciar dois tipos de variantes genéticas. O primeiro seria a variante de sequência, em que eu tenho alteração numa única base, então são pequenas inserções e deleções, geralmente eu tenho uma alteração de uma base nitrogenada. Nesse contexto, geralmente eu vou fazer a avaliação genética por sequenciamento.
E existe uma outra possibilidade de variante genética, que seriam variantes estruturais. Nesse grupo, a gente tem alterações mais extensas do DNA, em que a gente pode, por exemplo, ter tanto um adicionamento ou uma retirada de segmentos maiores do DNA. E existem várias possíveis variantes estruturais, como deleção, duplicação, inserção, inversão, translocação, alteração do número de cópias. Então, especificamente na variante estrutural, é que eu tenho segmentos muito grandes do DNA alterado, a gente tem estudos específicos, que seria o MLPA, microarray e outras técnicas. Então, uma vez que a gente tem pequenas alterações, a gente vai ter a possibilidade de fazer sequenciamento como avaliação dessa variante genética, e uma vez que a gente tem alterações mais extensas do DNA, da estrutura mesmo do DNA, seriam esses os principais testes que a gente vai lançar à mão, né? MLPA e microarray. Então, é, qual teste genético a gente vai solicitar? Vai depender muito da situação clínica e da minha hipótese diagnóstica para aquele caso. Por exemplo, quando a gente tem um gene muito específico que é suspeito daquela doença daquele paciente. Por exemplo, paciente com hematuria familiar, com perda auditiva, com alteração ocular e um quadro muito sugestivo a alteração do colágeno tipo 4, eventualmente até já tendo um familiar prévio que já tem um diagnóstico fechado para uma síndrome de Alport. Então, a gente pode fazer um sequenciamento de Sanger, que a gente faz um sequenciamento específico de um gene. E aí a gente não precisa fazer uma avaliação ampla de todo o segmento, por exemplo, seja do exon, do genoma, a gente vai direto naquele gene que é suspeito da doença do paciente. Outro contexto seria quando a gente tem vários genes que podem explicar o quadro. Por exemplo, um adulto com síndrome nefrótica, uma biópsia que vem com padrão histológico com GESP, que tem uma resistência ao tratamento imunossupressor e não tem uma causa secundária evidente. Então, a gente pode realizar um painel genético direcionado. Existem alguns painéis que são direcionados dependendo do fenótipo. Por exemplo, painel genético direcionado para podostopatia, para síndrome nefrótica, painel genético direcionado para ciliopatias, painel genético direcionado para complementopatias. Então, dependendo dos fenótipos principais de apresentação, daqueles subgrupos principais de doenças renais genéticas, eu tenho alguns painéis que aí seriam de 10 a 50 genes que são selecionados, e aí eu faço a avaliação específica desse grupo de genes que são os mais comuns associados àquele fenótipo em específico. Uma terceira possibilidade é quando eu tenho um fenótipo renal amplo, ou uma causa genética desconhecida. E aí, um exemplo de caso, um paciente jovem com doença renal crônica de causa desconhecida, com manifestações extrarrenais, que não tem um diagnóstico sindrômico definido. E aí, nesse contexto, eu não tenho uma síndrome, um fenótipo que me permite agrupar ele em algum daqueles segmentos principais de manifestação, por exemplo, fenotípica, podostopatia, complementopatia. Aí, nesse contexto, quando eu preciso de uma avaliação mais extensa, o indicado seria o sequenciamento do exoma, em que eu vou investigar vários genes simultaneamente. Lembrando que a gente tem no DNA tanto as regiões de exon quanto de introns, e as regiões dos exons são justamente as principais regiões codificadoras do DNA. Uma quarta opção é quando o exoma é negativo e persiste uma forte suspeita genética. Então, o paciente tem uma história familiar bem marcada, para doença renal hereditária, tem um fenótipo compatível, mas o exoma não definiu aquele diagnóstico. Então, a gente pode fazer uma avaliação mais ampla da parte genética desse paciente pelo sequenciamento do genoma, que aí eu avalio o exon, intros, então vou fazer uma avaliação mais extensa. E, por último, é justamente o contexto da gente avaliar as variantes estruturais, em que eu tenho a suspeita de deleção, duplicação, e aí um exemplo de paciente desse contexto seria paciente com fenótipo relacionado ao HNF1B, em que a gente realiza o sequenciamento por qualquer uma dessas opções,
e a gente não identifica a variante. E aí, como, mesmo, por exemplo, fazendo o sequenciamento mais extenso, até por genoma, e a gente não encontra a variante, uma possibilidade seria a gente procurar as variantes estruturais, né? Como a gente citou anteriormente, que seriam os principais testes, seria o MLPA e o microarray. Acredito que no contexto assim de nefrologia, a gente vai principalmente pesquisar esses, a gente vai ficar principalmente lançar mão dessas três primeiras análises genéticas. Por exemplo, quando a gente tem um contexto de um gene muito suspeito, ou quando a gente tem um fenótipo muito claro em que a gente pode avaliar um painel genético já direcionado ou para solicitação de exoma. Acredito que tanto a questão do genoma quanto a avaliação de variantes estruturais, a gente precisaria de um auxílio de um geneticista para avaliar esse quadro, que seria um contexto de uma doença com uma complexidade maior. Tentando unir todas essas informações, esse é um artigo que foi publicado esse ano no CEJASM, que o título é Quando o teste genético é indicado, né, preciso, num paciente com doença glomerular. Então, ele retoma aquelas indicações que foram destacadas anteriormente, de quando indicar o teste genético. Então, seria uma doença de início precoce, presença da receita de etiologia não esclarecida, ausência de resposta terapêutica, presença de sinais extrarrenais, história familiar ou consanguinidade presente, e aí a gente vai ter aquelas opções que foram destacadas, né? O sequenciamento de Sanger, que eu vou avaliar um gene específico, o painel genético, quando eu tenho um fenótipo claro, ou avaliação por exoma, quando o fenótipo não é tão claro e eu preciso de uma avaliação mais extensa. Eu não consegui, por exemplo, definir a variante daquele caso e manter uma suspeita de uma doença genética de uma forma muito forte, a gente pode fazer a avaliação por genoma ou, eventualmente, até a avaliação de variante estrutural. E aí, por último, ele destaca as possíveis repercussões, né, de um diagnóstico molecular genético, que a gente vai definir melhor tratamento, isso pode impactar em escolha para transplante, também impacta na questão da pesquisa para manifestação e envolvimento extrarrenal, tem impacto em relação ao prognóstico e em termos de aconselhamento reprodutivo, familiar. Bom, uma vez que a gente tem o resultado do teste genético, como que a gente interpreta esse resultado? A gente tem quatro possibilidades das variantes genéticas. Então, essa variante pode ser patogênica, então tem uma evidência muito forte de relação causal daquela variante com a doença que o paciente tem. Pode ser provavelmente patogênica, é forte a evidência, mas não é definitiva. Pode ser uma variante de significado incerto, que ela não confirma nem exclui o diagnóstico, e ela é benigna ou provavelmente benigna é quando aquela mutação não tem relação com o fenótipo. Então, é importante a gente, uma vez que tem o resultado do teste genético, classificar qual que é aquela variante que foi encontrada. É importante destacar que o teste negativo não necessariamente ele significa ausência de doença genética. Por quê? Pode ser que o gene que eu avaliei, que eu incluí naquele painel, o gene em questão que o paciente tem mutado não foi incluído no teste genético que eu realizei. Além disso, pode ser uma variante estrutural, como a gente comentou, que envolve alterações de segmentos mais extensos do DNA. Pode ser uma variante intrônica profunda, uma região de difícil sequenciamento, eventualmente o teste genético ele é limitado e, eventualmente, aquele gene, aquela mutação ainda nem foi conhecida, ela não foi relatada. Quando o paciente mantém uma forte suspeita clínica de uma doença renal hereditária, a gente deve fazer reavaliações periódicas e acompanhar esse paciente, reanalisar dados genéticos e, eventualmente, lançar a mão de outros testes. Então, a gente tende a avaliar com cuidado a presença do teste negativo, considerar as limitações que a gente tem no teste e continuar acompanhando esse paciente, eventualmente, tendo uma análise mais aprofundada sobre o teste que foi feito e, eventualmente, até aguardar o desenvolvimento de tecnologias, né, mais específicas que nos ajudem na definição desse diagnóstico.
Aqui destacando mais uma vez o OMIM, que é um banco de dados, é um site, esse aqui é o layout, né, do site, em que você pode pesquisar, tem uma barra de pesquisa, você pode, por exemplo, uma vez que você recebe o resultado de um teste genético, você pode colocar o gene que está mutado, as manifestações clínicas que aquele paciente qual apresenta, qual que é o fenótipo, e aí ele cruza essas informações e vai te dar várias possibilidades de informação daquele contexto de adoecimento do paciente. Então, é uma das melhores formas da gente conseguir interpretar uma mutação genética e tentar cruzar com o fenótipo do paciente. É uma base muito abrangente, frequentemente atualizada, e é um recurso extremamente rico. A informação é confiável, abrangente, dá suporte ao diagnóstico, é uma ferramenta de pesquisa e ensina, apoia a nossa prática clínica. Eu acho que uma das coisas mais interessantes é que ela é atualizada continuamente. Como a gente comentou, existem mutações, genes que ainda não foram descobertos. Então é importante, ou, por exemplo, que a patogenicidade daquela mutação ainda não foi definida. Então é importante essa atualização contínua. Bom, e aí o que que muda depois que eu defino um diagnóstico genético? Então, existem implicações clínicas quando a gente define o diagnóstico. O primeiro seria a definição da etiologia da doença daquele paciente, né? De que, a partir do momento que eu defino um diagnóstico genético. Em seguida, a gente tem aspectos de prognóstico, a gente tem como estimar o risco de progressão. Sobre aspectos de tratamento, a gente evita terapias ineficazes e existe hoje a possibilidade de tratamentos específicos de bloqueio gênico. E, no contexto da família, permite rastreamento e aconselhamento. Sob transplante, especificamente, vai permitir avaliação de familiares, rastreamento de indivíduos em risco, seleção de doadores vivos, aconselhamento reprodutivo, inclusive com a possibilidade de diagnóstico pré-natal e pré-implantacional também. Aqui é aquele mesmo documento que a gente comentou previamente, de avaliação genética em doença renal crônica do CADIGO, publicado em 2022, e aí ele também destaca essas implicações clínicas, uma vez que eu defino o diagnóstico genético. Então, existem algumas doenças em que a definição do diagnóstico genético vai me orientar a tratamentos específicos, como Fabry, hiperoxalúria primária. Existem algumas condições genéticas em que eu não vou ter tratamentos específicos, mas vai me orientar a medidas renoprotetivas não específicas. Por outro lado, a definição do diagnóstico genético também pode fazer com que a gente evite tratamentos imunossupressores que não têm indicação naquele contexto, por exemplo, um paciente que tem uma doença relacionada ao colágeno tipo 4, mas que tem uma manifestação clínica, um fenótipo como a síndrome nefrótica, que tem uma biópsia renal com IGESP, mas que a avaliação genética me tem uma mutação no gene COL4A3. Esse paciente não tem indicação assim de fazer tratamento imunossupressor, e na verdade esse tratamento imunossupressor pode ser até prejudicial. Para além disso, o diagnóstico molecular, ele define prognóstico de recorrência no transplante renal. Isso é muito importante no contexto das complementopatias, principalmente daquele gene que foi citado, que é do CFRH5. E uma vez que também se define o diagnóstico genético, a gente vai ficar mais atento a possíveis condições extrarenais associadas potencialmente graves. Embora não seja uma glomerulopatia hereditária, por exemplo, na doença renal policística autossômica dominante, a gente tem de ficar atento a aneurisma do sistema nervoso central, alterações cardíacas, citando como exemplo. E, por último, o diagnóstico genético também tem uma série de repercussões no sentido de aconselhamento reprodutivo. É, Finalizando já a apresentação, então é importante a gente destacar a genética como medicina de precisão. Existe atualmente a possibilidade de terapias-alvo, considerando esse conhecimento que a gente adquiriu com nefrologia molecular. Esses são dois estudos que foram publicados no New England. O primeiro foi o estudo do inaxaplin, que é uma droga que causa uma inibição seletiva da formação de um poro
iônico tóxico pela mutação do APL1 no podócito, e aí faz com que a gente tenha assim um bloqueio da progressão da lesão podocitária e uma redução da proteinúria. Foi um estudo com 13 pacientes que tinham a mutação para APOL1, em que o uso dessa medicação, que causa um bloqueio gênico da mutação de APOL1, causou uma redução média de proteinúria de cerca de 50%. E acho que o que mais chama atenção é a possibilidade de você realizar um bloqueio gênico com o uso de uma medicação que é por via oral. Então, seria um tratamento sensacional. E o segundo exemplo, né, o segundo estudo seria o Lumasiran. Não é no contexto de doença glomerular hereditária, é um tipo de tecnologia que usa RNA de interferência, que silencia a superprodução de oxalato no fígado e evita a deposição do oxalato tanto no rim quanto em outros órgãos, com outras repercussões secundárias. Então, essa medicação ela atua nessa enzima, e aí há um acúmulo do glicolato, que ele seria uma substância solúvel, então eu não teria os efeitos tóxicos do acúmulo do oxalato. E aqui no gráfico a gente tem destacado que os pacientes que usaram lumasiran, eles tiveram uma redução da excreção urinária do oxalato de 53,5% dos casos. Bom, de mensagens finais, então, nem toda GESF é imunológica. A doença renal genética também pode manifestar na vida adulta. História familiar negativa não exclui a etiologia genética. O diagnóstico genético ele pode modificar o prognóstico, o tratamento e tem impacto no transplante. O diagnóstico protege o paciente e familiares e seria interessante que o nefrologista aprendesse a pensar geneticamente. Eu acho que a gente tem várias limitações de acesso a esses testes, mas com o tempo, acredito que eles vão ficar mais disponíveis e é importante que a gente fique atento àqueles red flags de risco de doença genética e considere esse lançar mão dessa ferramenta para a gente melhorar o diagnóstico e, como a gente comentou, existe uma série de implicações clínicas uma vez que a gente define o diagnóstico genético. Obrigado, gente. É isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui.